sua Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos capítulo de número 37. Livro de Salmos, capítulo de número 37. Nós vamos ver aqui uma palavra de Deus ao nosso coração. E eu tenho a certeza que esta palavra vai te colocar de pé, vai te levantar em nome de Jesus. Amém? Salmo 37, versículo de número 23, fala: os passos, o caminhar de um homem bom são confirmados, estabelecidos, firmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Amém, irmãos? Para um pouquinho aqui e olha para a irmã Dani. Deus, Ele quer conduzir os nossos passos. Deus, Ele quer nos dar a direção da nossa vida. Amém? Foi Deus que nos fez, foi Deus que nos formou. Amém, irmãos? E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, irmãos, qual o caminho nós devemos seguir, aonde nós devemos andar, o que nós devemos fazer, e nós devemos diariamente, acordar e dizer: Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco os meus caminhos, eu coloco os meus planos, eu coloco tudo, Pai, nas mãos do Senhor, na direção da Tua palavra. Amém? Às vezes nós ficamos confusos, irmão? Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, mas o nosso Deus, Ele é o nosso conselheiro. Ele nos mostra o caminho, irmãos. E Ele não só nos mostra o caminho, como Ele firma os nossos passos. Ele nos dá segurança para nós pisar e sabermos o quê? Que nós não vamos entrar em caminho ruim, nós não vamos entrar em caminho mau, nós não vamos cair, nós não vamos, irmãos, tropeçar, porque Ele quer firmar os nossos passos, Eu costumava dizer, irmãos, logo que eu cheguei aqui em Alvorada, eu achei engraçado, irmãos? Porque se a gente pega uma rua errada, a gente pensa, a gente dobra na próxima, dá a volta na quadra e tudo bem, a gente vai chegar, irmãos? Mas tem uma rua principal e para trás, irmãos, tem uns emaranhados de rua, A gente começa a dar curva, andar, e quando vê a gente sai lá adiante. Não é assim, irmãos? Eu estranhei bastante isso em Alvorada. E a mesma coisa, irmãos, é espiritualmente. Às vezes a gente não sabe o caminho que nós devemos seguir. Mas quando Deus, Ele nos dá a direção, Ele nunca vai nos levar por um mau caminho. Irmã Dani, mas é o caminho mais longo, é o caminho mais distante. Irmã Dani, eu não sei por que Deus está fazendo isso. Confia no Senhor, amém? Confia, irmãos, em Deus. Deus, Ele sabe o melhor para você. Deus, Ele sabe o melhor para mim. Quando Deus tirou o povo de Israel do deserto, do Egito, Deus levou eles pelo caminho mais longo, pelo caminho mais distante. Por quê, irmã Dani? Porque Deus queria dar um cansaço no povo? Não. Por quê? Porque tinha inimigos. E aquele povo que foi ali durante muitos anos como escravo, eles não tinham capacidade ainda de vencer aqueles inimigos. Amém? Então, quando Deus Ele te conduz pelo caminho de livramento. Quando Deus Ele te conduz, irmãos, Ele te conduz pelo caminho, o quê? De salvação. Mas para isso você precisa confiar. Para isso você precisa, irmãos, se manter na palavra. Se manter na presença de Deus, porque aqui, é pela palavra de Deus que Deus Ele vai te guiar, é pela palavra que Deus Ele vai te dirigir, amém? Aí diz assim, versículo de número 24, versículo 24, ainda que caia, e se acontecer de tropeçar e cair, ainda que caia, o que a palavra de Deus garante? Não ficará
prostrado. Deus não quer que você fique prostrado. Deus não quer que você fique caído. Deus não quer, irmãos, que você fique abatido, que você fique para baixo, que você deixe a tristeza, a depressão, a angústia te dominar. Ai, irmã Dani, mas que vergonha, eu tropecei, eu falhei, eu caí. Às vezes a gente deixa o sentimento vir, né? Ai, e agora? E fica se condenando. E o diabo, que é acusador, né? Fica apontando o dedo, mostrando a falha, tentando deixar a pessoa prostrada. Mas a Bíblia diz, ainda que aconteça de cair, não ficará como prostrado. Por quê? Pois o Senhor o sustém, o levanta, o coloca de pé. De que maneira, irmãos? Com a sua mão poderosa. Amém? Então, quando nós falhamos e nós caímos, Deus está com a mão estendida para nos levantar. Deus está com a mão estendida, irmãos, para nos tirar do buraco. Deus não quer que você fique no buraco. Deus não quer, irmãos, que você fique caído. Deus não quer que você fique abatido, que você deixe as coisas te colocar para baixo. Não. Deus, Ele te quer de pé. Irmã, mas eu não consigo levantar. Creia o que diz essa palavra. O Senhor, Ele te sustém. Ele te sustenta. Ele te coloca de pé, irmãos. Ele te levanta com a mão dele, que não é uma mão fraca, não. É uma mão poderosa. É a destra da sua justiça. Quando Pedro, irmãos, ele saiu do barco e ele começou a andar sobre as águas, um tempo ele perseverou, ele caminhou. Mas ele falhou, sim ou não? Ele falhou, ele começou a ser engolido pelas águas. Ele começou a afundar nas águas. Jesus virou as costas e abandonou ele, irmãos? Foi isso? Não. Jesus levou a mão e Jesus tirou Pedro das águas. Jesus levou a mão e Jesus resgatou o Pedro daquela situação. Amém? Então deixa Deus te colocar de pé. Porque é de pé, irmãos, que Deus ele vai falar contigo. Se você for anotar aí para você ler em Ezequiel, o que Deus fala para Ezequiel? Levanta-te, levanta-te. Porque então eu falarei contigo. Amém? Às vezes quando a pessoa está prostrada, está caída, a pessoa está tão abatida, tão triste, que Deus está ali falando, ei, eu quero te levantar. A minha mão poderosa te sustenta, deixa eu te sustentar. E a pessoa está tão triste que às vezes não escuta o que, irmãos? Não escuta a voz de Deus. Você tem uma escolha. Que voz você vai escutar? A voz do diabo, ela vem para nos abater. A voz do diabo, irmãos, ela vem para nos colocar para baixo, para nos humilhar, para nos afastar de Deus. A voz do problema, irmãos, quer te colocar caído para que você não levante mais. Mas a voz de Deus, ela diz, ei, levanta, que eu vou falar contigo. A minha destra te sustenta. A minha mão poderosa te levanta. E eu quero mostrar para os irmãos que Jeremias, ele passou por esse dilema. Vamos ver isso, Lamentações. Lamentações, irmãos, é um livro de Jeremias, né? Então você abre em Jeremias, o próximo livro é Lamentações. Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo de número 3. Nós vamos ver aqui, irmãos, em Lamentações, duas vozes, né? Duas lembranças. E nós vamos aqui identificar qual voz nós queremos ouvir. Qual voz nós queremos dar ouvidos, né? Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo de número 3. Versículo aqui, irmãos, de número 19.
Como é que Jeremias ele estava se sentindo? Ele diz, né? Lembra-te das minhas vitórias. É isso? Não. Ele diz, lembra-te da minha aflição. Ele estava passando por um momento de aflição. Ele estava passando por um momento de angústia. E Jeremias, ele era um homem de Deus. Amém, irmãos? Ele não era só um homem de Deus. Ele era um profeta. Ele era um homem usado por Deus. Não importa, irmãos, quem você é. Não importa. A palavra de Deus diz no mundo, quem está no mundo aqui? De estar no mundo vivendo, não de andando na sujeira do mundo. Amém? Mas nós estamos nesse mundo. Jesus disse, no mundo você vai ter o quê? Você vai ter aflições. No mundo você vai ter luta. No mundo não vai ser fácil. Mas o que Jesus disse? Desanima? Fica prostrado? Fica caído? Não. Ele diz, te mantenha animado. Te mantenha animado. Tem de bom ânimo. E Jeremias estava passando por isso. Ele disse, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do meu choro, da minha dor. E ele diz, do absinto e do fel. A vida dele estava amarga. Ele estava chorando, ele estava passando por luta, angústia. E aí, olha só o que ele diz no versículo 20. A minha alma certamente se lembra do quê? Do fel, da amargura, da angústia, do problema. Ele diz, eu lembro. Eu fico pensando, eu fico remoendo, eu fico lembrando. A minha alma certamente se lembra. E quando ele ficava pensando no problema, o que acontecia? E se abate dentro de mim. Irmão, se você ficar pensando no problema, se você ficar pensando, irmãos, na dor, na angústia, se você ficar pensando, irmãos, na luta, o que vai acontecer com a tua alma? Ela vai ficar abatida. Ela vai ficar prostrada. Ela não vai conseguir, irmãos, se levantar. Então você tem que escolher o que você quer pensar. Aonde que você quer colocar a tua visão, a tua audição, aonde você quer colocar, irmãos, a tua mente. Quem quer ter paz? Quem quer ter paz? Diga, ô glória! Diga, eu quero. Ah, como eu preciso. Deixa marcado aqui. Olha o que diz em Isaías. Isaías, volta um pouquinho atrás. Isaías, capítulo 26. Como viver uma vida de paz? Como ter paz? A Bíblia explica. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos orienta. Não é a irmã Dani aqui falando, mas é a própria palavra de Deus. Isaías, capítulo 26. Isaías 26, versículo de número 3. Fala assim, ó. Tu conservarás em paz. Deus não quer só me dar paz em alguns momentos. Tá tudo bem, ô glória, eu tô em paz. A luta se levantou, misericórdia, perdi a paz. Não, irmãos. A paz de Deus, ela tem que permanecer em nós. Nos dias bons e nos dias ruins, nos dias maus. A paz de Deus não é igual ioiô, vai e volta. Vai e volta. Não. A paz de Deus,
irmã, como é que eu faço, irmã Dani, para viver uma vida constante de paz? Tu conservarás em paz aquele cujo a mente, os pensamentos estão como, irmãos? Firmes em ti, porque ele confia em ti. Só tem paz aquele que coloca a mente aonde, irmãos? Em Deus, na palavra. Se você sofrer uma luta, um combate na tua mente, se algo tentar roubar a tua paz, tumultuar os teus pensamentos, você tem que lembrar dessa palavra e dizer, peraí, o que eu vou escolher? Eu vou escolher igual Jeremias, ficar atormentado, ficar abatido, ficar angustiado, pensando, remoendo no problema? Ou eu vou fazer como a palavra me ensina em Isaías, pegar a minha mente e colocar a minha mente aonde, irmãos? Em Deus, na palavra de Deus. Às vezes nós atendemos pessoas, né? E a gente vê assim, quando está conversando com a pessoa, às vezes a pessoa levanta assim os olhos, dá aquela pensada. E a gente falando da palavra, a gente falando de Deus, ó, Deus quer te levantar, Deus quer te tirar dessa situação. A mão poderosa de Deus não está encolhida, mas ela está estendida para te levantar, para te sustentar, para te colocar de pé nessa situação. E a gente fica, irmãos, ali falando, pregando, e a pessoa fica lá, olhando para cima, pensando no problema. Mas, irmã, o problema é o meu marido. Irmã, mas o problema é o meu filho. Irmã, mas o problema é irmã fizer uma macumba. Irmãos, para de pensar no problema. Para. Ocupa a tua mente. Ocupa o teu pensamento, irmãos, pensando naquilo que vai te dar paz. Pensando naquilo, irmãos, que vai te levar a confiar em Deus. O que diz aqui? Tu conservarás em paz. Deus vai fazer com que esta paz esteja e permaneça em nós quando nós pegarmos a nossa mente e colocarmos a meditar, a pensar na palavra de Deus. E nós não podemos ficar, irmãos, inconstantes, porque aqui diz assim, ó, aquele cuja mente está como? Firme, fixa em ti. Quando eu decidi colocar minha mente em Deus, o diabo vai tentar me distrair. Ele vai tentar me distrair. Ele vai tentar roubar o meu foco. Ele vai tentar, irmãos, roubar meus pensamentos. Ele vai tentar, irmãos, me sobrecarregar com aflição, com fel, com amargura, com problema, para que eu perca a minha paz. Mas a minha mente tem que escolher ficar firme, confiando em Deus. Deus já falhou alguma vez? Deus já decepcionou alguma vez? Nunca, irmãos. Não vai ser agora. E não vai ser dessa vez. Quantas vezes, talvez você aqui sentado na igreja, ouvindo a palavra de Deus, e o teu pensamento dá uma volta, dá uma circulada, dá uma viajada, para que você não fique firme na palavra.
para que você se distraia das coisas de Deus. Acontece ou não acontece, irmãos? Acontece. Já contei uma vez, se eu não me engano, irmãos, foi em Charqueadas ou em Laje, foi em Charqueadas, lembrei agora. Eu participei de 3 cultos, de manhã, de tarde e de noite. Mas eu participei assim, abrindo culto, ajudando a abrir na Bíblia, olhando se chega gente na porta, se chega gente no balcão, naquela correria, né? Nos intervalos, pega filho na escola, faz almoço, ajeita a casa, tira lixo, porque a gente é gente como a gente, amém? Desse jeito. No culto da noite eu falei, chega, vou sentar agora, vou sentar no primeiro banco e eu vou ouvir a palavra. Porque no primeiro banco eu olho só para o pastor e ainda quando eu olho para o pastor começa assim. A gente já conhece, né? A ovelha conhece o pastor, vê que o pastor já está com o olhar distraído, que ele está olhando muito para lá, a gente já pensa, não, alguma coisa está acontecendo na porta. E eu sentei na frente para cuidar só do pastor. E o pastor pregando, irmãos, pregando a palavra de Deus. E aí ele citou um exemplo, e aí eu falei assim, não, mas esse exemplo, graças a Deus, esse exemplo não é para mim, glória a Deus. E aí ele explicando, dando exemplo, a minha mente saiu e deu uma circulada. Eu pensei, meu Deus, eu não fiz janta. E crente come, irmãos. Olha, que se a gente não come para dormir, a barriga ronca a noite toda, a gente nem dorme. Aí eu falei, meu Deus, não fiz janta, não sobrou nada do almoço, não tirei um pedaço de carne. E tava frio. Daí eu falei, mas hoje é quarta-feira. É dia de sopa no irmão Luiz. Tá aí. Vai terminar o culto, nós vamos lá no irmão Luiz buscar um sopão, a sopa, a janta tá garantida. E o pastor pregando. Irmãos, eu tava sentada assim, acho que eu tava olhando para ele, mas olhando pro nada, a mente circulando, viajando. Eu só vi quando ele falou assim, irmãos, eu queria que o Espírito Santo pegasse agora o microfone e colocasse na tua cabeça. Irmãos, imagina que vergonha. Armador no primeiro banco. Fome, comida, janta, sopa do irmão Luiz. E a igreja inteira ouvindo, irmãos. Que a mente da esposa do pastor estava viajando. Eu falei, misericórdia. Quem já passou por isso? E aí a gente começa, será que eu desliguei o feijão antes de sair? Será que eu chaveei a porta? E aí no meio da pregação a pessoa começa a mexer na bolsa, pulsar na bolsa. Será que a chave está aqui ou será que eu deixei a chave na porta de novo? Sim ou não, mas tentando nos distrair para a gente perder a palavra. Porque quando nós perdemos a palavra, nós perdemos a paz. Quando nós perdemos a palavra, irmãos, nós não conseguimos confiar, crer inteiramente. Porque a fé, o crer, ele vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então mantenha a tua mente, mantenha os teus pensamentos ocupados. Pensar, você vai ter que pensar. Amém, irmãos? Cabeça é para pensar, irmãos. Amém? Não é só para cortar o cabelo, para fazer chapinha. Não, cabeça para pensar. Então, pensar, eu vou ter que pensar. Mas eu vou escolher. No que eu vou pensar? No problema ou na palavra? O que me abate, no fel, no que me angustia? Ou na palavra? Isaías disse, se eu pensar na palavra eu vou ter paz. Se eu pensar na palavra eu vou ficar firme. Volta lá, pedi para você deixar marcado, volta lá para Lamentações. Jeremias, ele chega a essa conclusão. Chega uma hora que ele disse, chega de amargura, chega de fel, chega de tristeza.
Aí olha só o que diz, versículo 21, Lamentações 3:21. Disto, uma coisa específica, disto me recordarei no meu coração, no meu interior. Por isso eu tenho esperança. Tem uma tradução que diz: eu me recordarei daquilo que me traz esperança. Quem já foi abençoado aqui? Quem já foi abençoado? Você lembra, irmãos, as bênçãos que você recebeu? Vou te dar um conselho. Quando você passar por um momento ruim, quando você passar por um momento de dificuldade, irmã, é o pior momento da minha vida. É o pior momento, então eu te convido a lembrar do maior testemunho, da maior bênção que você já recebeu. Lembra aí, qual foi a maior bênção que você recebeu? Lembrou? É isso que você vai pensar. Por quê? Porque pode passar o céu, pode passar a terra, irmãos. Mas Deus não muda. Deus não muda. A palavra de Deus permanece a mesma. O mesmo Deus, irmãos, que te salvou. O mesmo Deus que te tirou do mundo, que te tirou do lixo, te tirou das trevas, que te curou, te sarou, que te prosperou. O mesmo Deus, Ele está aqui. Ele está contigo. Irmã, mas eu estou no deserto. Mas Deus não fica com medo do deserto. Deus não fica com medo do deserto. Irmã, mas eu estou na cova. Mas Ele fecha a boca dos leões, irmãos. É a fornalha. Ele desfila no meio do fogo, porque Ele é o fogo consumidor. Amém? Ele não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo. Jeremias disse: chega, não quero mais pensar no que me abate. Eu vou pensar aquilo que me traz esperança. E aí ele pensando no que dá esperança, versículo tão conhecido, versículo de número aqui 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Ele disse: eu posso estar sentindo aflição, eu posso estar sentindo amargura, mas Deus é misericordioso, Ele não vai deixar eu ser consumido. Deus não vai deixar eu perecer. Deus não vai deixar eu ser destruído. Essa dor não vai me corroer. Essa dor não vai me matar. Essa luta não vai me parar. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí ele diz: porque as suas misericórdias se esgotam. É isso? Deus vai olhar para ti e vai dizer: não, chega. Já foi muito misericordioso. Já gastou a tua cota. Deus vai falar isso para você? O que Jeremias entendeu? A misericórdia de Deus, ela é inesgotável. Ela não tem fim. Até o último dia, irmãos, da nossa vida, Deus vai continuar sendo misericordioso. Deus vai continuar sendo bom. Deus vai continuar sendo fiel. Não vai esgotar a misericórdia de Deus na nossa vida. E quando Jesus vier nos buscar, nos levar, vai acabar a misericórdia? Vai acabar, irmãos? Não, essa misericórdia será estendida para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa geração, para os nossos familiares. Amém? Então escolha pensar em Deus. Escolha pensar, irmãos, na fidelidade de Deus. Escolha pensar na bondade de Deus. As misericórdias de Deus não têm fim.
Aí ele diz no versículo 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande, Deus, é a tua fidelidade. Eu não consigo medir a fidelidade de Deus. Eu não consigo medir a grandeza, o poder, a soberania, a bondade de Deus. Irmãos, é imensurável. Amém? Não acaba, não falha. Você acordou hoje de manhã e as misericórdias já estavam renovadas sobre a tua vida. Amém? Então não fique caído, não fique prostrado, não fique abatido, não fique remoendo o problema, mas coloca a tua mente em Deus. Coloca a tua mente na palavra de Deus. E o que Deus fala ao nosso coração através de Jesus, através da palavra? Marcos, capítulo de número 5. Nós já vamos concluir aqui a palavra. Marcos, capítulo de número 5. Aqui em Marcos 5, irmãos, está falando sobre um homem chamado Jairo, que ele era um dos principais da sinagoga. Ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa que trabalhava na sinagoga, que procurava ter temor a Deus, procurava andar ali na lei, na palavra. E esse homem, ele teve o pior dia da vida dele. A filha dele, que estava muito doente, ela tinha 12 anos, ela estava muito doente. Ele foi buscar Jesus curando, Jesus libertando, Jesus fazendo bem. Jesus para atender uma mulher que tinha ali hemorragia, né? E Jesus cura aquela mulher. Jesus fica interrogando: quem é que me tocou? Poder saiu de mim, virtude saiu de mim, algo aconteceu aqui agora. Jesus ficou insistindo até aquela mulher contar o testemunho dela. E quando Jesus ele foi com Jairo, Jesus chegou lá, a filha dele já estava como, irmãos? Ela já estava morta, ela já tinha morrido, né? Você concorda comigo que era o pior dia da vida dele? Imagina, irmãos, a mente dele. Poxa, eu saí para buscar Jesus. Jesus atende uma mulher, aquela mulher estava há 12 anos com hemorragia. Podia ter ficado mais um dia, podia ter ficado mais um pouco. Meu caso era mais sério, era mais grave. Era uma menina, era uma criança. Ele podia pensar em tudo isso, podia ou não podia? Só que o que Jesus ele fala? Tem de bom ânimo. Não perca a fé, tem de bom ânimo. Jesus disse, ela não está morta. Mas ela está o quê, irmãos? Ela está dormindo. E quando Jesus ele entra até onde estava essa menina, Marcos, capítulo 5, versículo de número... Marcos 5, versículo 41, e diz: e tomando a menina, como, irmãos? Pela mão. Lembra que ele nos segura pela mão? Lembra que ele nos levanta com a sua mão poderosa, com a destra da sua justiça? E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, a ti te digo, o que? Levanta. Lembra? Jesus, ele segurou a menina e ele deu uma ordem, ele deu uma palavra: ei, levanta. E quando Jesus deu essa ordem, irmãos, a morte, a doença, tudo de ruim teve que bater em retirada, através da ordem de Jesus Cristo. E diz assim, versículo 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande, o que, irmãos? Espanto, né?
Jesus, Ele está aqui nessa manhã. Jesus, Ele está aqui. Ele nos toma pela sua mão e Ele diz: minha filha, meu filho, não fica caído, não fica prostrado, não fica angustiado, mas levanta. Essa menina, irmãos, tinha 12 anos e ela levantou. Levantou ou não levantou? A morte conseguiu impedir da palavra se cumprir? A doença, o problema impediu Jesus de agir? Não. E também não vai impedir na tua vida. Glória a Deus.